Arrumei, caí, parou. Ok? Aula Planejamento Estratégico, dia 8 de abril, são 19 horas e 5 minutos, dando sequência então à nossa matéria. Começamos a falar na segunda-feira sobre as diretrizes organizacionais, missão, visão e valores. Conseguimos, na segunda-feira, abordar apenas o tema missão, né? E aí, meus nobres alunos e alunas, né? Alguém gostaria de me dizer qual que é o conceito de missão? O que, que é missão dentro do conceito do planejamento estratégico? As visões, os valores. Então, a missão, visão e valores, elas compõem as diretrizes organizacionais, né, Júlio? Mas qual o conceito de missão? Motivo da existência da empresa. A razão de ser da empresa, né? E que Uhum. muitas vezes vocês aí, alguns já estão trabalhando, outros há mais tempo, né? Percebe claramente que, infelizmente, e isso é natural, né? As pequenas e microempresas não têm isso claro, né? Isso está na mente do dono, né? Muitas vezes aí o cara monta uma empresa familiar, vai tocando o negócio, enfim, né? E aí quando a empresa cresce, né? Muitas vezes ele está pensando aí em expandir os seus negócios, ele percebe que tem que organizar e aí talvez só aquilo está na cabeça dele, né? A missão está na cabeça dele, a razão de ser da empresa, a visão que ele tem, né? A visão de onde a empresa quer que a empresa dele esteja no futuro, como ele quer ser visto pelas pessoas no futuro. Às vezes isso não é suficiente, né? Então ele tem que chamar pessoas para ajudar nesse processo. Então a missão é a razão de ser da organização. E aí nós falamos daquela missão do McDonald's, que eu acho que é bem esclarecedora, né? Onde que ela fala, vou ler aqui do lado aqui para ficar mais fácil, ó, servir comida de qualidade, proporcionando sempre uma experiência extraordinária, né? Foi aquela evolução da missão anterior, que era servir alimentos de qualidade, permaneceu, com rapidez e simpatia, em um ambiente limpo e agradável, né? Então, rapidez e simpatia, ambiente limpo e agradável, deve agora estar aí contido em proporcionando sempre uma experiência extraordinária. Então, como eu falei para vocês, pessoal, quando você vai numa grande empresa, é muito bacana, né? Quando você vai visitar uma grande indústria, por exemplo, né? E aí, multinacionais, isso é muito comum, você percebe que já na entrada da empresa está bem claro para quem está chegando qual que é a missão, qual que é a visão, quais são os valores da organização. Principalmente missão e visão, elas estão bem à vista das pessoas que estão ali visitando a organização. Beleza? Falamos também um pouquinho, só para relembrar, né, da definição correta do negócio, onde muitas vezes você fica muito focado no produto que você vende, né? E muitas vezes isso acaba criando uma miopia. No entanto, nós falamos também que se você amplia muito essa tua visão, essa tua percepção do negócio, né? Que negócio que você está, de repente você cria muitos leques e você não consegue, de repente, focar no que você trabalha, né? Então, eu dei o exemplo da Petrobras, onde há uns anos atrás, né, o negócio da Petrobras era energia, e aí ela poderia atuar em qualquer tipo de energia, né, eólica, biodiesel, petróleo e gás e por aí vai. E agora, olha só, né, como é que esse vai e vem, né, dos conceitos, das percepções de gestão, né? Agora eles estão focando em petróleo e gás, né? Isso é bacana, né? Você acaba tendo uma expertise em petróleo e gás, né? Tanto que a Petrobras ela é reconhecidamente uma empresa detentora de tecnologia de exploração de petróleo e gás em águas profundas. Então é isso, né? Então já que eu sou bom, né, em explorar petróleo e gás, vamos explorar mais essa competência e muitas vezes se eu começar a expandir demais as outras fontes de energia, talvez eu não tenha entre aspas, energia, né, ou condições para explorar adequadamente aquele meu negócio, ok? Então vamos seguir de onde nós paramos na aula passada. Opa,
Sempre acontece isso. Pam, pam. Aí o pessoal chegando, Maria Júlia chegando. Legal. Vamos chegar lá. Bacana. É isso aí. Agora só vou achar aqui onde nós estávamos, né? Olha lá, ó, né? Acho que foi o Júlio que comentou, né? Então, olha lá, Júlio, ó, missão, visão e valores estão aqui, ó, né? Eles são as diretrizes organizacionais, né? Eles dão para nós um norte, né? Então, qual que é a razão de ser da empresa? Então, quando você coloca lá que você vai servir comida de qualidade, você entende, você colaborador, né? Está chegando agora na empresa, que essa é tua responsabilidade também, né? E proporcionando uma experiência extraordinária, a gente imagina que você vai ter que tratar muito bem aquele cliente, porque ele sai de lá muito bem, muito satisfeito, né? A visão também dá a ideia para as pessoas aonde essa empresa quer chegar, né? E aí, então, você pode também compartilhar, né? Ou emparelhar, né? O seu objetivo com o objetivo da empresa. Né? Então, se você sabe para onde a empresa quer ir, a empresa quer crescer, você também quer crescer, opa, ótimo, estamos no caminho certo, né? Então, nós falamos na aula passada só sobre a visão, né? Falamos aqui do negócio, a miopia, quando você fica muito focado no produto e você tem que trabalhar os benefícios que realmente as pessoas elas buscam no seu negócio, né? A razão de ser da empresa é a nossa missão. E aí nós falamos e ficamos trabalhando bastante nesses slides aqui, né? Onde eu tentei mostrar para vocês que, né, existe, de modo geral, muitos empreendedores pensam, principalmente aqueles que não tiveram uma formação em gestão, né, e isso é normal, tá? A pessoa sai do emprego, não tem a formação superior e vai montar um negócio, né, e às vezes ele tem aquela miopia também de pensar que as pessoas, os seus clientes, só compram da sua empresa pelo preço. E também, aliás, desculpa, só compram exatamente, só compram da sua empresa devido ao preço, né? E quando você pergunta quem que você atende, e de repente ele fala atendo todo mundo, né? Então não é bem assim, né? Nós percebemos aqui que na loja A nós não temos o motivo preço, temos variedade, qualidade de atendimento. Nas demais temos o motivo preço, que aparece em primeiro ou segundo lugar. E expliquei para vocês, né, que é devido à nossa pirâmide econômica, onde nós temos aqui poucas pessoas da classe A que podem dar esse luxo aí de você, de repente, né, classe A e B, de repente pagar um pouco mais caro por ter variedade, qualidade de atendimento, né? E também, quando você fala assim, eu atendo todo mundo, né? Olha, mesmo a loja A, que atende tanto homens como mulheres, eu mostrei para vocês que a maioria dos clientes deles são pessoas que ganham mais de 6 salários, né? Então, o perfil dessa loja A, né, que nós falamos na aula passada, atende tanto homens como mulheres, de todas as idades e de uma renda mais alta. Esse é o perfil da loja, perfeito? E o que as pessoas valorizam na loja? Variedade e qualidade de atendimento. Já a loja E, né, onde surgiu a amizade, que eu acho que de repente também causou surpresa em vocês, também o maior público aqui, também não, né? Agora aparece como maior público a mulher, né? Mesmo não sendo 100% e dificilmente você vai ter uma empresa 100% com um perfil ou só masculino ou feminino. Então nós temos aqui que a loja E, ela é uma loja mais feminina, né? Com uma renda média e pessoas e seus clientes têm mais de 40 anos. Né? Então, a maioria aqui, ó, 55%, com mais de 40 anos. A gente pode destacar isso aqui, porque as demais, elas têm realmente um perfil de público aqui mais jovem do que ela. Né? Então, se eu fosse falar sobre a loja E, é uma loja onde ela tem como diferencial o seu atendimento e essa amizade que gera com o dono da empresa e com seus colaboradores. É uma empresa de perfil mais feminino, de mulheres mais velhas. Né? Então, isso, pessoal, é fundamental também que a gente tenha claro na hora de você estabelecer o planejamento estratégico, porque as nossas estratégias, principalmente na hora de você definir produto, propaganda, então comunicação, né?
preço, enfim, os 4 P's de marketing, é muito importante que você tenha claro na sua mente quem você atende, né? Porque não dá para a gente traçar uma estratégia sem saber exatamente qual é o perfil do seu cliente, né? Falamos aqui também de algumas características da missão, né? Que ela tem que sempre olhar para o futuro, né? Então a missão pode sim, né? O McDonald's ele aprimorou a missão anterior, né? Mas sempre olhando para o futuro, né? Tem que ter credibilidade, ser uma missão simples, né? Você pode perceber que tanto a do McDonald's, Walmart e da Cocamar a missão é missão curta, né? Única, né? Você pode até se inspirar na missão de outra organização, mas você tem que buscar fazer da sua empresa, né? Perfeito? E aí, então, nós temos também a revisada aqui, como vocês estão vendo novamente o exemplo do McDonald's aqui, que é uma missão revisada, né? A cada 3, 5 anos, nós podemos e temos, né, que olhar para a nossa missão e ver o que mudou, porque o mundo está em constante evolução, constante mudança. Perfeito? Aí, então, nós chegamos para falar com vocês da visão do negócio. Então, é onde a organização quer estar no futuro. Olha lá. A visão deve ser resultado do consenso e do bom senso de um grupo de líderes e não da vontade de uma pessoa. Então, como eu falei para vocês, pessoal, quando você vai prestar uma consultoria para uma pequena empresa, né, isso aí está na cabeça do dono da empresa. Às vezes, você tem 3 sócios, né, e são, às vezes, 3 irmãos, enfim, são pessoas muito próximas. Mas dentro dessa sociedade, às vezes acontece você ter um líder, né, um sócio que é aquele que dá o start na empresa, aquele que ele fala, não, vamos por aqui, ele é um líder nato, né? E os 2 irmãos, ou os 2 sócios, acabam seguindo, cada qual colaborando e muito com as suas competências, né? Mas geralmente tem esse camarada que ele acaba liderando o processo. Eu atendi uma vez lá na consultoria do Sebrae, 3 sócios, né? Vieram os 3 para a consultoria. Fato raríssimo, porque geralmente quem vem é só o líder, mas acho que esse cara era tão líder que ele convenceu os outros 2, ou fez com que os outros 2 chegassem também e fossem participar. E quando nós começamos a conversar e coisa e tal, e que ele viu que faltava uma série de elementos para a gente continuar a consultoria, ele levantou e falou, eu vou levantar essas informações, depois a gente volta aqui. E ele voltou sozinho, né? Então, é comum a gente ter dentro de mesmo na sociedade, aquele empreendedor, aquele sócio, que naturalmente ele assume essa posição. Né? Ele que diz, nós vamos por aqui. Então, na mente dele, ele tem aquela visão, ele sabe onde ele quer chegar com a sua empresa. E, às vezes, ele não exterioriza isso para os colaboradores. Malemar, ele fala para os seus sócios, né? Olha, vamos fazer isso, aquilo lá. Esse tipo de visão que não está tácita, que não está definida claramente, ela muda muito rapidamente. Né? Então, o camarada, ele tinha uma perspectiva para a empresa dele, e de repente alguns fatores ou melhoraram ou pioraram, e ele logo já muda a visão do negócio. Então, é lógico que nós, como eu falei para vocês, a gente tem que sempre acompanhar e fazer os ajustes necessários. Mas quando nós não temos isso formalizado, ele acaba se perdendo. Né? Então, qual que é o teu objetivo? Né? A visão, ela ajuda a definir claramente qual é o nosso objetivo, onde a empresa quer chegar. Né? Aí, serve como guia, tanto para a definição dos objetivos, como para a realização da missão institucional. Né? Então, onde eu quero chegar, mas servindo alimento, comida de qualidade, proporcionando sempre uma experiência extraordinária. Então, a missão e a visão do negócio estão juntos aí para a gente conseguir atingir os nossos objetivos. Só um minuto. Bacana, vamos lá. Ok? Agora eu tenho a missão, a visão, e a partir daí, né, depois, né, muita calma nessa hora, pessoal,
De repente, quem pega um slide desse pode pensar que é o seguinte: eu defini missão e visão, já posso partir para minhas estratégias. Não é bem assim, tá? A missão, a visão e os valores, eles vão dar um norte para a nossa estratégia, mas eu só vou definir a minha estratégia depois, olha lá, ó, lembra das minhas gravuras e figurinhas? Deixa eu botar para vocês aqui. Olha lá, ó. Depois de ter realizado a nossa análise ambiental, né, interna e externa, que fica lá no topo das nossas figuras, né? Por quê, pessoal? Porque ela precede que a gente possa definir que tipo de estratégia eu vou adotar. Então, como eu falo para vocês, né, se o professor bate muito na tecla, porque é importante mesmo, porque cai na prova, né? Então, cuidado para que vocês não sejam levados, e isso é muito comum, tá? O empreendedor muitas vezes já traz a solução pronta para você, e aí você acaba, não pode deixar se influenciar por isso. Exemplo, vou dar um exemplo, não exatamente de planejamento estratégico, mas um exemplo de estratégias de marketing, né? Então, dentro do nosso planejamento, seria o planejamento tático, né? Focado aí nas áreas funcionais, né? Na área de marketing. Era muito comum o empresário chegar, e alguns anos atrás, né? Até agora, né? Nós temos essa mídia, né? Que era o cara chegar com um panfleto e nem contar a história da empresa dele e falar o seguinte: olha, eu fiz esse panfleto aqui, queria saber se esse panfleto aqui vai dar resultado, se esse panfleto aqui vai trazer mais clientes para minha loja. Então, veja, o empreendedor, ele já fez o diagnóstico, ele já definiu qual é a estratégia, ele já implementou, quer dizer, já mandou fazer, né, a estratégia, só falta agora levar até o cliente, né? E aí, pessoal, muitas e muitas vezes, num bate-papo de meia hora, 45 minutos, a gente percebia que o empreendedor começava a puxar esse panfleto e botava debaixo do braço, e aí perguntava: e agora, galera, o que eu faço com esse panfleto aqui? Né? Não, agora você vai distribuir, porque mal não vai fazer, né? Só que você percebeu claramente que não era a melhor estratégia a você utilizar. E no planejamento estratégico a mesma coisa, né? Muitas vezes o empreendedor, e tem que tomar muito cuidado com esse empreendedor na sociedade que é o líder, porque ele já quer que você valide a sua estratégia, aquela estratégia que está definida. Então, ele definiu que ele quer crescer, então ele fala: bom, então tá, você vai me ajudar a montar um planejamento estratégico? Vou. Ok, mas nós vamos crescer, né? Então, não sei, eu não sei. Nós vamos deixar claro aqui qual é a missão, visão e valores da empresa, definir os objetivos que nós temos aqui para a nossa organização, fazer a nossa análise SWOT, interna e externa, né? Aplicar a nossa análise da postura estratégica, e eu vou dizer para você, na minha opinião, e com as ferramentas que eu tenho, qual é a estratégia mais adequada, ok? Mas aí todo mundo quer chegar onde, pessoal? Quer chegar no lucro, no pote de ouro. Então, cuidado quando o cara fala para você assim: qual estratégia, então, você vai definir para aumentar as vendas, né? Então, o empresário ele diz para você isso pensando assim: ó, se você conseguir aumentar as minhas vendas, isso vai trazer maior lucratividade para a minha empresa. E nós sabemos que nem sempre é assim, né? Talvez a energia que eu tenho que usar, o investimento que eu tenho que fazer em propaganda para aumentar a minha venda, né, talvez não traga o resultado que ele queira. E talvez, mesmo eu ampliando as vendas, para isso eu tenho que baixar preço, ou tem que fazer alguns tipos de investimento, não vai trazer o lucro que ele quer no curto prazo. Então tem que tomar muito cuidado com isso. A visão deve estabelecer relações de afeto e conquistar a confiança de cada empregado, como também dos stakeholders, né? O que são stakeholders? Quem está lembrado? Dê um exemplo de stakeholders. Ou perguntinha boa da prova, hein? Ó, só para pegar vocês, hein? Pô, sacanagem, hein? É os fornecedores, não é, professor? Um deles é o fornecedor, né? Uhum. Os participantes também? O que seria participantes? Colaboradores também. Colaboradores, né? Então são todos aqueles, ó, uma palavra bacana agora, hein? Stakeholders, né? São todos aqueles players, né? Que estão próximos da empresa, né? Que têm interesse sobre a empresa, né? Então, a comunidade
que está próximo da empresa também, nós devemos uma explicação e tem interferência sobre ela, né? Nós vimos isso lá na disciplina PIESC, né? Concorrentes, que também estão de olho na nossa empresa, o próprio poder público, né? Então, são todos esses players, né, que estão próximos da empresa, que têm algum interesse sobre ela, tá? Esse já é um termo já bem batido, né? Mas sempre ele volta aí. Como é que nós elaboramos a nossa visão? Bom, um empreendedor, ele não sabe como é que ele elaborou a visão dele. Você vai perguntar para ele, como é que você elaborou essa visão? Eu quero chegar até lá. Eu montei essa empresa com o objetivo de chegar até lá, entendeu? Então, às vezes você pergunta para o camarada, qual que é a sua visão, né? Qual que é o seu objetivo que você quer com a sua empresa, né? Eu quero montar mais 2 empresas. Mais 2? E aí você vai conversando com o cara e tal, e o cara, você vai pegando amizade com ele, vai pegando confiança, e ele fala, olha, é porque eu quero ficar com 3 empresas, nós temos 3 sócios, e daqui a alguns anos vão chegar os filhos, e eu gostaria que cada sócio tivesse a sua empresa e cada um ficasse com a empresa para ele, entendeu? A gente desfaz a sociedade e cada um toca a sua vida, né? Entendeu? Então, dentro da visão de um dos sócios, ele já coloca lá, eu quero ter 3 empresas, mas ele não conversou com os outros 2, os outros dois querem isso, né? Essa é a visão dele. E qual é o objetivo dele? Depois separar a sociedade. E isso é um grande risco, né, pessoal? Porque quando eu vou separar uma sociedade, mesmo que esteja dando tudo certo, eu tenho que entender que os 3 sócios têm competências complementares, né? Eu ouvi de familiares de um dos sócios de uma certa empresa aqui de Maringá, não, o meu pai, dos sócios aqui, ele é o mais essencial, ele é imprescindível para a empresa, né? Sem ele, a empresa não vai conseguir sobreviver e coisa e tal. E aí, ele acabou saindo da empresa, montou outra empresa e quebrou. Então, cada sócio tem uma expertise, muitas vezes, isso é o ideal, né? Tem uma expertise específica. E nós temos que tomar muito cuidado quando você separa a sociedade, porque você não sabe exatamente, ou você deveria saber, né, exatamente quais são as competências e expertise desse sócio para colocar alguém no lugar, né? Então, você não pode deixar um vácuo naquele lugar, né? Então, por exemplo, né, agora pegando outro exemplo, né, eu tenho um sócio que ele é diretor comercial. O cara, para organizar a equipe de vendas e para vender, o cara é 10, mas organização 0. E tem outro sócio que organização 10. Aí o cara sai, né, pensa que é só vender, vende sem ter lucro, a empresa desorganizada, é roubada, o cara quebra, né? Então, nós temos que entender claramente se, a partir do momento que eu vou deixar, né, dentro da minha perspectiva de separar a minha sociedade, quem é que eu vou colocar no lugar. Deve atender os interesses legítimos e os valores de todos os stakeholders. Bom, pessoal, isso aqui eu trouxe do livro, da teoria aí, tá? Mas é uma coisa bem complexa. Olha aqui, ó, olha só que o nosso autor está dizendo para nós, né? O nosso camarada aqui, o nosso Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira, né? Planejamento estratégico. Deve atender os interesses legítimos e os valores de todos os stakeholders, né? Então, pessoal, cada stakeholder, ele tem um objetivo, né? Harmonizar tudo isso aí não é fácil, né? Não é fácil mesmo, mas vamos tentar, né? Alguns exemplos de visão. Aquacamar, crescer com rentabilidade. Tá? Então eu tenho lá a missão, atender o cooperado, assegurando a perpetuação da cooperativa de forma sustentável. Então, veja só, olha que bacana que é isso, né, pessoal? Vamos falar da missão primeiro. Atender o cooperado, assegurando a perpetuação da cooperativa de forma sustentável. Então, qual que é a nossa razão de ser? É o cooperado. Tá, mas eu tenho um limite. Qual que é o limite? A sustentabilidade da cooperativa. Então, quando o cara entra na Cocamar, ele sabe, ó, a missão da empresa é essa, eu como colaborador, eu vou atender o cooperado, mas tem um limite.
Qual que é o limite? O limite é que eu não faça negócios com ele que dê prejuízo para a cooperativa. E aí eu vou para a missão, né? Crescer com rentabilidade. Então, muitas vezes, eu trabalho com commodities, como é o caso da Cocamar, né? Que o preço é ditado pelo mercado, né? Então, eu tenho que ser muito eficiente, né? Para que eu não tenha desperdícios no processo produtivo, né? De atendimento ao meu cliente, porque eu quero crescer, mas muitas vezes eu tenho que pensar que eu estou crescendo de forma rentável, quer dizer, eu estou crescendo e ainda deixando sobras que eu possa reinvestir na empresa, na cooperativa, ou até repartir essas sobras entre os cooperados. Qual que é a visão da Caixa Econômica? Olha aí, ó, ser o maior parceiro dos brasileiros. Pô, né, qual que é a visão, né? Ser o maior parceiro dos brasileiros. Quer dizer, num momento como esse, de pandemia, qual foi o banco, né? A Caixa não é bem um banco, né? Mas, enfim, qual foi a instituição financeira que abriu sábados, que abriu fora do horário para atender os brasileiros pagando o auxílio emergencial? Né? Então, isso aí está na visão da Caixa Econômica. Então, eu tenho que, se está ali, pessoal, tem que respeitar. Ser o maior parceiro dos brasileiros. Né? E não estou falando aqui que são os brasileiros da classe A, B, C, D ou E. Dos brasileiros. Precisaram? Estou ali. Reconhecido pela capacidade de transformação com eficiência e rentabilidade. Ó, vejam como essa visão da Caixa se aproxima da missão da Cocamar, né? O item rentabilidade, eficiência, né? Então, isso também baliza, norteia aí as nossas ações. E agora uma pergunta para vocês, né? De quem é essa missão? Ser reconhecida como referência, tá? Não é referencial, não. Ah, sim, tá certo. Ser reconhecido como referencial de excelência no ensino, pesquisa e extensão pela comunidade científica e pela sociedade em geral. De quem é essa visão? De que empresa que é? Alguém tem ideia? Uningá. Opa, tá bom. Uningá. Muito bem, né? Então tá aqui, ó, tá escrito, né? Professor que é contratado recentemente, vocês não, estão no primeiro ano, mas o pessoal que foi para o terceiro ano, isso, foi para o terceiro ano, estão com vários professores novos, né? Então esses professores, ele não conhecia a instituição e aqui já tem uma referência. Ser reconhecido como referência de excelência no ensino. Olha a responsabilidade nossa, hein, pessoal? Né? Como referencial, ser uma referência, falar, ó, então entre as instituições, né, nós queremos estar ali entre as melhores, né? Tanto no ensino, né, que é isso que nós estamos fazendo agora, que é as nossas aulas, né, nesse momento remota, eles já estão se preparando, não tem uma data ainda, mas eles já estão se preparando para a volta parcial, né? No primeiro momento vão voltar às aulas práticas, para num segundo momento voltar às aulas teóricas, né? Então, ser excelência no ensino, na pesquisa, né? Então, aí nós temos a área da saúde na Uningá, né? E imagina quanto campo não tem aí para a gente pesquisar, para crescer, né? E aí eu até dou uma dica para vocês, tá, pessoal? Vocês estão começando agora na instituição, grudem neles. Agora não dá, né? Pelo amor de Deus, falar grudar neles, pelo amor de Deus, né? Até agora tem que ter distanciamento, né? Mas quando a gente puder voltar a ter esse convívio no campus universitário, eu recomendo que vocês façam amizade com outros estudantes de outras áreas, né? Então, da medicina, odonto, fisioterapia, enfermagem, porque, pessoal, nessas áreas tem muito problema. Tem muito problema, né? E esses profissionais, isso eu falo de experiência própria, porque eu atendi muito dentista, atendi muito profissional liberal, né? Eles entendem muito da área deles. Tá? Então, nós da área de gestão, a gente entra
quando eu falo em pesquisa, a gente entra para ajudá-los a formatar melhor o problema de pesquisa e ajudar a encontrar uma solução e transformar isso no negócio. Pô, cara, nesse momento de pandemia aí, quantos problemas a gente não tem? Vocês não viram o exemplo da UEM, né? Que, se não me engano, foi 2 departamentos que se uniram ali, me foge agora qual dos 2 departamentos, e fizeram aquela bolha, né, para o cara ter mais oxigênio, ao invés de colocar máscara ou catéter e coisa e tal, o cara põe aquela bolha no camarada e está mandando aí para vários hospitais, né? Então, veja, é um problema, né? Que estava tendo uma solução, correto? Até aquele momento, uma solução interessante. Eu posso dizer porque eu estive presente, né, dentro do hospital. Então, no primeiro momento, coloca-se o catéter no paciente, quando ele tem uma necessidade mínima de oxigênio, né? Aí, se infelizmente aumentar, vai para a máscara, depois tem uma máquina, né? E o pessoal, 2 departamentos da UEM se uniram lá e aí conseguiram fazer esse produto, né? Que está sendo aí distribuído por vários hospitais do Paraná e até do Brasil, né? Se não me engano, foi levado também para alguns hospitais de São Paulo. Então, veja, né? Então é isso que eu falo para vocês. Esse pessoal da área de saúde tem muito problema, muito problema. Então, às vezes a gente fica pensando, né? Que tipo de negócio eu posso criar, né, para ganhar dinheiro? Eu quero ser empreendedor, eu quero sair daqui e montar um negócio. Então, pense nisso, né? Eles têm grandes dificuldades, eles sabem, de repente, até como resolver o problema, mas eles têm dificuldades em transformar aquilo num negócio. E aí entra o nosso papel, tá? Pesquisa e extensão. Extensão, pessoal, é isso que o PIEX está se propondo a fazer, né? Então, o que é extensão? É quando a universidade vai até a comunidade. Né? Então, veja, está bem claro aqui, né, a visão, o que é que a Uningá quer ser, né? Como ela quer ser vista, né? Como ela quer ser reconhecida, ser reconhecida como referencial de excelência no ensino, pesquisa, extensão pela comunidade científica e pela sociedade em geral, né? Bacana. Perguntas? Por enquanto, tudo bem? Por enquanto tá suave. Na nave? Vamos lá. Valores da empresa. Aí, ó, princípios orientadores. Então, pessoal, como é que funciona? Eu já falei isso para vocês na aula passada, eu vou repetir, né? Como é que funciona na pequena empresa, né? O dono é tudo, cara. O dono, ele tem a missão na cabeça dele, ele tem a visão na cabeça dele, nem sabe que é missão e visão, mas está lá, na cabeça dele. E as atitudes que ele tem orientam os colaboradores. Então, não tem de forma escrita lá na empresa quais são os valores da empresa. Ó, Petrobras, ó, respeito à vida, às pessoas e ao meio ambiente. Então, opa, peraí. Então, a coisa aqui, né, eu estou trabalhando com exploração de petróleo e gás. Isso tem um impacto ambiental, pode ter um impacto ambiental muito forte, caso aconteça algum acidente, não é verdade? Uma plataforma que venha a ter algum acidente, vazamento de óleo, né? Vocês lembram, lá no início, alguns anos atrás, aí, antes da pandemia, aquele óleo que vazou e foi para as praias, principalmente do Nordeste, chegando até o Espírito Santo, né? Bahia, Espírito Santo. Então, veja, aquilo ali causou um impacto ambiental muito grande, né? E depois, parece que resolveram o problema, não se falou mais nisso, né? Mas a Petrobras trabalha com exploração de petróleo e gás natural, né? Ética e transparência. Opa! Ética e transparência. Então, veja, depois dos problemas que aconteceram, né? E todo mundo sabe que teve problemas sérios de gestão na Petrobras, agora eles colocam aqui, ó, né? Um dos nossos valores é a transparência. Então, ok. E se você entrar lá no site da Petrobras, você vai ver que tem toda hoje uma fala voltada para ética e para o cuidado com o dinheiro público, né? Porque a Petrobras é uma companhia de economia mista, né? Tem ações em bolsa de valores, mas também tem muito capital do povo brasileiro ali, né?
Outra questão, orientação de mercado. E aí que está essa briga agora, né, com o Bolsonaro e a Petrobras, né? Por quê? Porque, ora, como eu sou uma companhia de economia mista, eu também devo explicação para as pessoas que compraram as nossas ações. E aí a Petrobras tem ações que foram comercializadas e cotadas em outros países como Estados Unidos. E aí não é brincadeira, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. Superação, confiança e resultados. Né? Então, resultado, tanto para a sociedade como também para a organização. Vamos ver o princípio orientador da Cocamar, né? Confiabilidade, equidade, ética, pessoas, qualidade, rentabilidade, responsabilidade socioambiental, segurança e transparência. Então, esses são os valores que norteiam as ações dos colaboradores da Cocamar. Então, é um conjunto de princípios, crenças e questões éticas fundamentais de uma empresa, fornecendo sustentação para todas as suas principais decisões. Né? Então, você está com dúvida? Olha ali. E aí você vê, muitas vezes, que até vai ser uma discussão minha ao final da aula do PIEX hoje, PIESC hoje, né, que a questão ética dentro das empresas. Né? Então, nós sabemos que tem muitas empresas que, pela própria atitude do dono, né, você percebe que é uma empresa não ética. E se você não tem uma firmeza, né, muito forte, você muitas vezes depende muito daquele emprego, enfim, né, você acaba se dobrando e deixando de ser ético também. Né? Porque uma empresa, por exemplo, que combina entregar uma qualidade do produto e entrega uma qualidade inferior, enganando o seu consumidor, ela não é ética. Mas você sabe disso, você é o vendedor, você sabe disso. Né? E aí? Qual que é a tua postura? Professor, eu preciso muito do emprego, tenho aluguel para pagar, tenho 2 filhos, tenho que levar comida para casa, eu tenho que passar por cima disso. Ok? Né? Cada um sabe onde aperta o calo. Mas será que não seria interessante você já tentar já procurar fazer alguns contatos para quem sabe mudar de empresa? Né? Por quê? Porque você está fazendo parte desse processo. Né? Você como vendedor, por exemplo, e sabe que você está prometendo para o teu cliente um produto e está entregando outro, você está sendo corresponsável pelo processo. E, infelizmente, nós sabemos que tem muito disso, né, pessoal? Infelizmente. Talvez empresas que não têm um futuro, uma longevidade, mas que acontece. Eu já, como consultor, já presenciei situações como essa, né? Dos próprios colaboradores contarem, ó, a empresa não está indo bem porque o cara compra aqui uma vez só e não volta. Eu falo, mas por que não volta? Porque ele promete uma coisa e faz outra. Então, quer dizer, 98% dos clientes não reclamam para a empresa, né? Eles simplesmente deixam de comprar ou reclamam para um amigo ou familiar. Né? Então, esses valores, quando não estão bem claros, né, estão só na cabeça do dono da empresa, você vai olhando as atitudes dele. Né? Então, pessoas, né, como está aqui na Cocamar, né? Qual é o respeito que esse colaborador tem, tanto com os clientes como com os seus colaboradores? Qualidade, né? Qual que é a qualidade que você está se propondo a entregar para o seu cliente? Qual é a responsabilidade socioambiental da sua empresa, né? Questões pequenas, né? Mas, de repente, sacolinha, que agride o meio ambiente e por aí vai. Ok? Então, agora nós fechamos, né, as diretrizes organizacionais, né, que são a missão, que é a razão de ser da empresa, por que minha empresa existe, a visão, né, como eu quero ser visto no mercado, onde eu quero chegar, e aí ela orienta os objetivos da organização, né, e os valores, que também orientam os colaboradores no dia a dia do seu trato com as pessoas que estão próximas da organização, como nós falamos, os stakeholders, correto?
Fiz uma pergunta para vocês ontem, aliás, segunda-feira no começo da aula, e repito para vocês. Alguém aqui, depois que eu fiz aquela pergunta, tentou se informar na empresa que trabalha e a empresa tem lá a declaração de missão, visão e valores? Alguém encontrou? Pelo jeito não, né? Pelo jeito não. Na minha não, professor, porque igual o senhor falou aí, que o patrão ele já tem tudo na cabeça dele e ele vai ditando a regra. Então a gente não tem esse planejamento, Lembra não tem que essa missão. Lembra ontem que eu comentei, não, eu comentei com outra turma, foi ontem, né? Infelizmente, ontem eu recebi uma notícia de uma amiga, né, mais nova do que eu, que morreu por complicações da Covid, né? Tô batendo na madeira aqui, ó, pelo amor de Deus, que Deus proteja o seu patrão, né? Mas, de forma abstrata, só como exemplo, né? E se acontecer algo parecido, pessoal, essa Covid leva a pessoa em 14 dias, 3 semanas o cara, né? Então, veja, né? Não é muito arriscado também a gente deixar isso tudo na cabeça do empreendedor? Será que não seria interessante ele compartilhar essa missão e essa visão também com os outros colaboradores, né? Então, a gente, ser humano, né? Eu passei por isso, pessoal. Eu fui para o hospital, fiquei 9 dias lá, né? Eu achava que, né, opa, não vai dar nada não, né, e coisa e tal. Me cuidei. Infelizmente, depois de um ano, acabei me contaminando, né? Mas, e aí, pessoal? Chegou um momento lá que eu falei, mas será que eu vou melhorar ou não vou? Né? Então, de novo, tá? Desejo muita saúde para o patrão, mas vejam, né? Só no momento desse que a gente para pensar. Eu sou sincero com vocês, pessoal. Eu estava lá no hospital, né? Eu não tenho meu patrimônio não é grande, mas eu pensei em chamar um cartorário e fazer um testamento. Eu falei, pô, eu vou morrer, e aí? Tudo que eu tenho aí vai ficar para quem, né? Porque eu sou divorciado, não tenho filho, coisa e tal, como é que faz, né? Então, tem coisas que a gente acredita que nós somos imortais. Né? Eu vou viver 100, espero que viva 100, 150 anos. Mas você vê, né? Tá na cabeça do empresário. E, pessoal, não estou criticando, tá? O exemplo que foi dado aqui, desculpa, eu não vi o nome do aluno, que eu não estou conseguindo visualizar, né? Não é nenhuma crítica, não, tá? Isso aí é 99% das empresas. Então, será que não chega um momento que, de repente, bom, mas talvez, não sei se é o caso de vocês, o empreendedor falou o seguinte, para mim tá bom nesse patamar, eu não quero crescer, né? Então, tudo bem também, tá, pessoal? Se o empreendedor, ele gosta de estar naquele ritmo ali, ótimo, tá bom. Nós fizemos um estudo há uns anos atrás, né? O meu aluno, ele era genro do proprietário de uma venda, daquelas vendas tradicionais de 50 anos atrás, né? E aí ele mantinha a vendinha dele do mesmo jeito, né? Do jeito que era lá, pinguinha no balcão, né, e tal, e o pessoal pedia, ele pegava as mercadoriazinhas dele ali e tal, né? A cidade foi crescendo, ele foi ficando lá com a vendinha dele. E nós fizemos um estudo, né, para pesquisar, para entender um pouco mais, né? E ele falou, não, eu estou feliz assim, eu não quero ser grande, né? Por outro lado, né, a família Nogaroli, né, e a família do supermercado Cidade Canção pensaram diferente, né? Vamos crescer. E hoje, depois, com a fusão do São Francisco Cidade Canção, hoje tem esse grande conglomerado de supermercado aí, rede de supermercado enorme, né? Então, a gente não pode dizer quem está certo ou está errado, né? Tá certo a forma como ele acha melhor tocar o seu negócio. Quem sou eu para chegar lá na vendinha dele e falar assim, não, vamos colocar gôndolas aqui, vamos trocar o piso da sua venda, vamos... Não, é a vida dele ali, né? E depois, com a morte dele, fecha a venda, vende o estoque e acabou, toca a vida para frente, né? Perfeito, pessoal? Não estou criticando ninguém, não, tá? Estou dizendo que é a realidade de cada um. Só que a gente, como consultor, a gente tem que pensar um pouco mais na frente, né? E se acontecer alguma coisa, né? Será que não seria bom que a gente entendesse para onde essa empresa também poderia ir, né? Mais alguém quer apresentar
alguma experiência aí do seu dia a dia, tá? Alguém aí se espelha no patrão para saber como deve atender os clientes? Na empresa onde eu trabalho, tipo, eu converso muito com minha patroa e meu patrão. Aí, tipo, são 2 barracões. No primeiro fica eu, meu patrão e minha patroa, e no segundo tem mais 3 funcionários. Aí, tipo, ela conversa bastante, como ela quer a empresa dela, vamos supor, daqui a 10 anos, no futuro e tal. Só que agora o maior problema que ela anda passando é com funcionários. Muito difícil achar funcionário que queira realmente trabalhar. Até no segundo barracão lá, nos 3 funcionários, ontem foi um trabalhar. Hoje Olha aí. foi um também. Parece que faz um revezamento, assim. Então aí e ela fechou um puta de um contrato agora, um contrato enorme, e o medo dela não conseguir cumprir esse contrato por conta da falta de funcionários. Olha aí, né? É um recurso escasso, né? Quer dizer, fala-se muito em desemprego, mas muitas vezes também não, né? Não estou generalizando, né? Mas a gente pode perceber que tem pessoas que muitas vezes não estão muito comprometidas, né? Isso é falta de comprometimento, né? Então, de repente os 3 ficam lá sozinhos, né? E aí os caras falam, ó, amanhã eu falto, no outro dia você que falta, e vamos levando assim, É né? mais ou menos assim que tá acontecendo mesmo. Né? Aí Então, veja. ela pegou e tava conversando, que não sei o que lá, eu peguei aqui, o Aparecido, que é meu patrão, falou assim, eu não queria pegar, tal, por causa da mão de obra, assim, e eu enxuguei um pouco o nosso lucro. Mas eu ganhando pouco e conseguindo gerar trabalho para algumas pessoas, para mim já tá suficiente, já. Ela consegue, tipo assim, colocar comida em vamos supor, umas 3, 4 casas aí, então, pelo menos a parte dela aí, ela tá tentando fazer. Mas você vê, né, um pensamento bacana, né? Quer dizer, ela poderia pensar só do lado dela, né? Falar, não tô contente aí. Pois não. Se todos os funcionários dessa empresa soubessem da visão dessa empresária, aí talvez eles pudessem fazer um trabalho melhor, sem faltar, porque ele vendo que o patrão se preocupa com eles, daí eles, de alguma forma, teriam que retribuir isso também, né? O que eu ia comentar, acabei não comentando, Eric, né? O Eric está falando, né? Que muitas vezes, quando você tem esses 2 ambientes, né? E aí, num ambiente não tem a presença física de um dos sócios, né? E aí você não tem isso estruturado no planejamento, então aí pode acontecer isso, né? É isso que acontece quando você vai montar uma filial, né? Porque enquanto eu tenho uma única loja e está ali o dono junto com você, ele conversa com você, como foi dito para nós, né? Ó, no momento de mais tranquilidade, é até gostoso o dono falar um pouquinho da empresa e coisa e tal, né? E já no ambiente onde não está, né, o dono, as pessoas acabam não entendendo qual que é a missão, qual que é a visão, até esse lado humano do patrão, falar, olha, eu não vou ter um grande lucro, mas eu consigo manter meus funcionários e levar comida para casa deles, né? Quer dizer, muitas vezes o cara não consegue perceber esse lado também, né? Então essa que é a dificuldade quando você não está presente ali, né? E eu digo para vocês, pessoal, o grande problema das pequenas empresas é quando ela vai dar o salto, que ela vai criar uma outra empresa, né? Hoje nós temos as startups que crescem de forma acelerada, né? E é escalável, cresce muito rápido, porque você não tem que montar outras lojas, né? Mas no mundo tradicional, né? No mundo tradicional, você montar uma filial, você acaba não estando presente ali, né? Aí você fala, mas isso inibe, então, o crescimento da empresa? Não, eu tenho que ter consciência de que eu tenho que me organizar. Né? Imagina, se fosse pensar assim, o São Francisco Cidade de Canção nunca teriam saído de uma única loja. As 2 famílias ficavam com a matriz e até hoje teriam um único supermercado, né? Mas não, né? Eles perceberam, eles queriam crescer, a visão deles era de crescimento, e aí eles foram se cercando de pessoas competentes para ajudá-los. Que aí você vai chamar os consultores, pessoas que você vai contratar como funcionários para atuar dentro da sua empresa 8 horas por dia ou até mais, né? Lembra que nós falamos dos intraempreendedores, né? Nós temos os empreendedores que montam as empresas e o intraempreendedor que trabalha dentro da empresa. E que muitos de vocês já são e vão se tornar, né, intraempreendedores. E é isso que as empresas precisam, né? O que mais?
Será que também não está faltando um processo de recrutamento e seleção mais adequado? Às vezes a gente coloca lá uma plaquinha, né? Precisa de ajudante geral, precisa de disso ou daquilo, né? Antes disso, pessoal, nós temos que colocar o que você quer desse colaborador. Qual competência você quer desse colaborador, né? Eu participei de um processo seletivo, né? E aí eu estava lá entrevistando a pessoa, falei, por que você quer trabalhar aqui, né? Então, cara, eu passei aqui, vi a plaquinha que vocês estavam contratando aí, cara, terminou meu seguro-desemprego, tô precisando me colocar, né, velho? Então, preciso aí trabalhar uns meses aí para depois, né? Quer dizer, você acha que essa pessoa é adequada para a empresa? Não, né, pessoal? Então, será que também nós não temos que ter um processo seletivo um pouco mais criterioso? Desculpa, colocando as competências que eu quero nas pessoas? Então, o que você quer de um vendedor? Quais são as competências de um vendedor? Quais são as competências que eu quero de um funcionário que vai ficar lá no barracão? Qualquer um pode ficar lá. Não é bem assim. Não é qualquer um. Você quer pessoas que se comprometam com a empresa, né? São pessoas que, né, modéstia à parte aí, em 20 anos que eu trabalho como professor, pessoal, eu faltei 2 dias porque eu fiz uma cirurgia de vesícula e faltei agora no começo do ano porque eu estava com Covid, entendeu? Então, eu sei que você pega um atestado, entrega e tudo bem, a parte jurídica e tudo certo, mas eu causo transtorno, porque eu sei que se o professor não estiver aqui presente, alguém vai ter que estar no meu lugar. Então eu só não tive presente mesmo na primeira semana, porque eu preciso muito da voz, eu falo muito, né? E a minha voz estava muito ruim. E se eu viesse, seria muito complicado, né? Entendeu? Professor, Pois não. boa noite. A gente está passando por uma fase agora de transferência de uma empresa, onde essa empresa fica numa fábrica, num sobrado, né? E a gente vai passar para um barracão. E aí acho que ela está vendo agora, depois de 23, 24 anos, um futuro para essa empresa, que ela quer mudar de lugar, né? E aí, por isso que eu estou aqui hoje. Então ela viu que vai precisar, né? Porque ela não está conseguindo mais, depois de 23 anos, que ela viu que não está conseguindo mais, porque é muito na cabeça dela, minha patroa, né? Meu patrão, Sim, eu sim, nem comento muito dele, porque ele sim, não participa muito, ele só certo. tá lá, né? Mas é minha patroa mesmo. Então, nessa parte de transição, assim, acho que por isso que ela se tocou, né? Que vai Que precisar. bacana. Mas que E bacana que ela tá percebendo isso, né? Porque realmente precisa mesmo. Pode continuar, te cortei, desculpa. não, era só para falar mesmo sobre esse assunto, porque agora que ela foi perceber, né? São 23 anos. Ela veio de São Paulo para Maringá em 96, eu acho. Sim. Ela veio com um caminhão cheio de mercadoria. Fez o sobrado dela aqui, ela mora em cima e a empresa é embaixo, né? Então ali ela trabalha até hoje e ela, tipo assim, o negócio deu certo. Colocou as peças lá no chão, foi dando certo, foi arrumando prateleira, caixa de papelão, é uma bagunça, vai, entendeu? É isso aí, mas é Aí natural, é normal. foi fluindo natural, foi vendendo e É, não saiu dali. agora ela Tanto que falou assim, ela, peraí, tanto que a, agora não, agora vamos ter que organizar essa bagunça aqui, né? Bagunça no tanto, bom sentido, né? Porque uma pessoa que fica 23 anos com uma empresa, ela tem que receber um troféu, sim, não é verdade? com Ué. certeza. Mas agora ela caiu a ficha, falou, não, bom, agora tem que ter pessoas competentes que me ajudem. E é bem isso, pessoal. Né? E é bacana que nós tenhamos pessoas que possam ajudar nesse crescimento, porque senão nós não teríamos grandes corporações, teríamos só empresas pequenas, não é verdade? Sim, E eu tanto, espero que a Uningá possa lhe dar boas ferramentas, uma boa base, para que você possa ajudar a empresa e crescer com ela. sim. Tanto que esses tempos, até uns 3, 4 anos atrás, a gente trabalhava em cima de uma mesa, que é aquelas mesas de vó, sabe? Que mesa mesmo de, né?
E aí você puxava a mesa abria um pouco mais e você colocava a parte da mesa ali no meio para ela poder ficar um pouco maior, para 6, 8 pessoas. Então, em cima dessa mesa ficava 3 computadores, para o senhor ter uma ideia. Não, eu sei, eu já tive, na minha casa eu tive dessa mesa aí, né? Legal. Mas então é isso, entendeu? Essa é a realidade do Brasil, pessoal. Vocês estão falando numa cidade como Maringá, que é considerada a melhor cidade no Brasil para se morar. Então, nós somos privilegiados, entendeu? Então, vocês estão vivendo, não quando falo Maringá, eu falo Maringá e região, né? Porque quem está próximo de Maringá convive também com a cidade, coisa e tal. Então, nós estamos vivendo numa realidade ainda um pouco melhor do que se você fosse aprofundar pelo interior desse país aí, entendeu? Então, a carência dos micro e pequenos empreendedores que não tiveram uma formação de gestão é muito grande, muito grande. Quando eu fiz o meu mestrado, eu entrevistei 33 empresários, né, micro e pequenos empresários, né, que era a minha pesquisa, né, e, cara, meninos e meninas, quando eu chegava na empresa lá, que eu começava a fazer algumas perguntas, e eu começava a despertar o cara, né, você tem os dados dos seus clientes e coisa e tal, e o cara falou, não tenho, cara, mas eu preciso ter, né, eu tenho que ter isso. O cara, você não me ajuda a organizar esse negócio? Não, entendeu? Então, eu atendi visitei 33 empresários indo na empresa deles, o meu questionário demorava 20 minutos que eu aplicava neles. E eu ficava lá quase a manhã toda, ou a tarde toda, conversando sobre a empresa do cara. Por quê? É muita carência. E quando você começa a mostrar para eles, e é isso que a gente vai tentar fazer com vocês também, se possível, né, quando a pandemia der uma amenizada aí, é também desenvolver atividades que você vá até a empresa. E aí você mostra para o camarada que o centro universitário, que é a Uningá, tem condições de ajudar esse empresário. Né? Bom, mas é isso aí. Bacana pelo exemplo. Vamos um pouquinho mais adiante. Opa! Vamos ver aqui como é que vocês estão. Vamos fazer um quiz planejamento estratégico com vocês. Hoje eu vou fazer esse quiz de verdadeiro ou falso com vocês. Amanhã, sem falta, eu vou colocar lá no ambiente Ava um questionário aberto. Atenção, pessoal. Quem está cochilando aí acorda, né? Sacanagem. Esse questionário você não vai enviar para o professor. Atenção, você não vai enviar para o professor. É uma atividade que eu faço já há muitos anos, e sempre uma semana antes da prova eu encaminho esse questionário para os alunos, que é mais uma maneira de você estudar. Tá? Então, qual vai ser a nossa atividade na próxima semana? Né? Será discutir com vocês algumas daquelas perguntas. Atenção, eu não vou passar por todas as perguntas, mas se você tiver alguma dúvida de alguma pergunta, eu vou estar à disposição para te ajudar e a dirimir a dúvida. Tá? Então, não espere o dia da aula para você passar pelo questionário. Não, pegue um dia antes, um momento antes, veja quais perguntas você tem mais dúvida e nós vamos discutir na aula. Combinado? Esse questionário que eu vou mostrar para vocês não vale ponto. Vocês já fizeram, já tem as 3 atividades lá, dos 3 questionários fechados, que esses encerram aqueles 3 pontos que vocês têm. Depois, tem mais 7 pontos da prova. Combinado? Combinado. Entenderam? Entendido. Então tá bom. O pessoal às vezes fala, pô, professor, mas na universidade mandar questionário? Você abre os livros aí, ó, e a maioria dos livros, bons livros, tem questionário no final dos capítulos. Então, ainda funciona assim. Tô dentro. Primeira pergunta para vocês. E aí vamos ver, hein? Como é que vocês estão? O planejamento estratégico lança as bases para outros tipos de planejamento da organização? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Por quê? Quais são os outros planejamentos que ele dá essa base? Vamos ter que estudar um pouquinho, hein, para nossa prova, hein? Olha lá, ó. Professor, repete a pergunta aí de novo aí. Ó, o planejamento estratégico, ele lança as bases para outros tipos de planejamento na organização. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Ele faz isso. A partir do planejamento estratégico, que outros tipos de planejamento eu tenho?
Tem Planejamento o planejamento tático. corporativo, o funcional e o empresarial também, né? Alguma coisa assim. Tático. Vamos lá, vamos deixar o Eric falar. Vai lá, Eric. Planejamento tático, daí era organizacional e Estratégico. Vocês estão fazendo uma boa confusão aí, né? Olá, pessoal. É que tá difícil eu baixar aqui, né? Mas quando eu falo lá dos tipos de planejamento, não dos tipos de estratégia. Ó a confusão. Tipo de estratégia: corporativa, de negócio empresarial, funcional, correto? Ó, tipos de estratégia. Eu estou falando agora do planejamento. O planejamento estratégico, quando você faz, a partir dele, quais são os outros planejamentos que são baseados nesse estratégico? achei que é tático e operacional. Tático e operacional. Então, o planejamento estratégico, ele fala para nós, ó, nós queremos crescer 10 pontos percentuais esse ano. Aí o pessoal de marketing, produção, RH, fala, opa, o que nós temos que fazer aqui? Vamos planejar aqui, né, planejamento tático, para que a gente consiga atingir esse resultado. E aí eu vou para a base, que aí nós fazemos o plano de ação. Lembra do plano de ação, 5W2Hs? Então, o que eu vou fazer na base, que é o operacional, que é ali que a coisa acontece, para conseguir, no final do período, atingir os 10 pontos percentuais de crescimento. Entendeu? Então, olha aqui, ó, o planejamento estratégico, ele dá a base, né, ele dá o norte, a orientação, para o planejamento tático e operacional. E quais são os tipos de estratégia? Estratégia corporativa, de negócio funcional, empresarial de negócio e funcional. Perfeito? Beleza. Professor, você pode explicar o planejamento tático e operacional de novo, por favor? Então, o tático, são as ações que eu desenvolvo em nível, o meu planejamento que eu desenvolvo em nível dos meus departamentos. Departamento de marketing, departamento de RH, departamento de produção, se for uma indústria, né? Ok? Então, os gerentes desses departamentos, eles vão desenvolver o planejamento baseado na orientação estratégica. Perfeito? Mas para que eu consiga implementar esse planejamento tático, eu tenho que ter as ações operacionais, que aí eu vou pegar esse planejamento tático e destrinchar ele em várias ações. Lembra que nós fizemos o planejamento 5W2Hs? Lembra que nós falamos assim, ó, para eu conseguir crescer 10 pontos percentuais na minha venda, eu tenho que contratar vendedor. Então, o departamento de RH, ele faz o planejamento para a contratação de mais vendedor. E aí, alguém vai ter que fazer essa ação, que é contratar o vendedor. E aí você faz, então, o quê? O 5W2H. O que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, quanto vai custar, quem vai fazer. Ficou mais claro agora? Ficou, professor. Obrigado. Tá? É tranquilo, pessoal. Vocês estão começando agora com o planejamento, é muito conceito na cabeça e é normal ter essa confusão. O planejamento estratégico é a criação de objetivos e estratégias para atingir metas para divisões ou departamentos específicos em um quadro temporal de médio prazo? Verdadeiro ou falso? Planejamento estratégico é a criação de objetivos e estratégias para atingir metas para divisões ou departamentos. O que são divisões ou departamentos? Departamento de marketing, departamento de RH, departamento de produção, em um quadro temporal de médio prazo. Isso é planejamento estratégico? Não. Opa! Quem falou não aí? Acertou! Não foi eu. Foi eu, professor. É que eu não estou vendo quem... eu estou vendo só o slide. Fala o seu nome, por favor. Giovana. Giovana, ok. Na sua opinião, Giovana, que tipo de planejamento nós estamos falando aqui? Seria o planejamento de longo prazo? O planejamento estratégico ele é de longo prazo, tá?
Perfeito. Então você está dizendo que essa questão está errada, né? Porque está falando de médio prazo. Mas esse conceito aqui, ele se encaixaria a que tipo de planejamento? Estratégico não é. Tático ou operacional? Vixe. Quem ajuda a Giovana? Planejamento tático. Planejamento tático, né? Por quê? Como eu falei para vocês, ele é feito pelas divisões ou departamentos. Ok? E aí, vem outro conceito para vocês, né? Em termos de tempo, ó. Planejamento estratégico, longo prazo. Planejamento tático, médio prazo. Operacional, curto prazo. O operacional é feito no máximo para 1 ano. Perfeito? Esse conceito aqui, ó, se eu tirasse a palavra estratégico e colocasse planejamento tático, estaria verdadeira. Perfeito? Mas nesse caso é falso. Posso evoluir para mais uma? Paulo foi convidado para participar da próxima sessão de planejamento estratégico. Ele chegou preparado com uma lista de tarefas específicas que ele achava que a companhia precisava executar nos próximos 6 meses. Paulo estava bem preparado para a reunião de planejamento estratégico? Verdadeiro ou falso? Seria falso também, porque que seria de longo prazo daí? Exatamente, né? Porque Paulo é falso, porque o Paulo está falando sobre tarefas. Tarefas é o planejamento operacional, estratégico, tático ou operacional? Tático. Operacional. É, porque dura menos de 1 ano, né? É a curto prazo. É, curto prazo, pô. Tá? Então, ó, olha a diferença aqui, pessoal. Ó, na 2, se você colocar a palavra tático, ele está falando aqui sobre divisões, departamentos, né? Planejamento dos departamentos, né? Aqui, ó, ele vem, ó, ele chegou preparado com uma lista de tarefas. Tarefas é execução é operacional. Então, para eu falar de planejamento estratégico, eu estou falando de longo prazo, eu estou falando de visão de futuro. Então, onde a empresa quer estar daqui a 5, 10 anos, né? E não de tarefas. As tarefas vão me ajudar a depois que eu definir onde eu quero chegar com o planejamento estratégico, e depois que os departamentos traçarem o planejamento tático, aí depois que eu vou entrar com as tarefas. Beleza? Tá legal, tô gostando, hein? É assim mesmo. Ficou mais claro para vocês? Bem melhor. Enquanto o professor está falando, né? Parece que é tudo claro, né? Depois você faz uma pergunta, a coisa já fica um pouco diferente. Eu falei que ia tratar do assunto no final da disciplina de PX, não é aqui nessa mesma, depois o próximo slide. A 4, planejamento estratégico é um processo contínuo? Ou eu faço planejamento estratégico, coloco na gaveta e está resolvido? Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. O planejamento, ele vai ficar ali do meu lado, eu sempre vou olhar para ele, ver se eu estou indo no meu caminho certo, eu tenho as métricas, né, para fazer o controle, não é isso? Então, opa, eu quero crescer tanto em 1 ano, estou crescendo por mês, entendeu? Eu tenho que estar acompanhando. Muitas vezes, quando uma organização cresce, a visão do fundador não é mais suficiente para guiá-la. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro também? Verdadeiro, né? Por quê? É aquela questão que eu falo para vocês. Enquanto eu sou pequeno, a minha visão está na minha cabeça, eu conversando com meu colaborador ali perto, eu passo essa visão para ele. Mas quando eu vou crescer, né? Imagina se eu tenho uma indústria em Maringá e uma indústria, por exemplo, no Espírito Santo, na Bahia, por exemplo, né? Então, eu não posso estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então, eu tenho que fazer um planejamento para passar essa visão de forma mais tácita, escrita, né, mais materializada para os meus colaboradores. A declaração de missão deve distinguir a organização de outras organizações similares? Verdadeiro ou falso?
Qual é uma característica da missão? Isso, da missão. Estou confundindo aqui, missão. Ter visão de futuro, ter credibilidade, ser simples, ser única e ser revisada. Essa pergunta, a declaração de missão deve distinguir a organização de outras organizações similares, ela se enquadra em que característica? Futuro, credibilidade, simples, única ou revisada? Única. Única. Né? Então, eu posso até, como lanchonete, olhar para o McDonald's e falar, opa, vou me inspirar na sua missão, mas eu tenho que fazer a minha. Tá? Na busca pela estratégia apropriada, devemos analisar apenas o ambiente externo. Verdadeiro ou falso? Falso. O ambiente tem que ser interno e externo. Ah, essa aí vocês estão craque, hein? Ah, bacana, legal. É falso, ambiente interno e externo. Parabéns. Quando os trabalhadores de linha estão envolvidos no planejamento, na maioria das vezes estão envolvidos no planejamento operacional. Verdadeiro ou falso? O que seriam os trabalhadores de linha? Ah, aí que tá vendo? Ó? Se a gente não sabe o conceito da palavra, né, do termo, não tem como responder, né? São os chão de fábrica, são os caras que estão na linha de frente. Então tá correto. Tá correto, exatamente. Então, quando eu tenho meus colaboradores que estão lá em contato com o meu cliente, ou no chão de fábrica, né, trabalhadores de linha, né, eles estão envolvidos com planejamento aí operacional, ok? Mas eles também podem ser ouvidos na hora de você fazer o planejamento estratégico, tá? Eles podem ser ouvidos, mas eles estão mais envolvidos com o operacional. A visão estratégica só interessa à direção e aos empregados da empresa? Então, eu coloquei visão estratégica aqui porque muitos autores usam visão e outros visão estratégica, mas a visão, né? A visão só interessa à direção e aos empregados da empresa? Não. Opa! Acertou. Por que não? Ah, professor, eu não sei não. Quem pode ajudar? A visão estratégica... Pergunta fácil até chega no porquê, né, professor? Se fosse só marque X, seria mais fácil, né? Então, ó, a visão estratégica só interessa a direção e aos empregados? Não. Tem mais pessoas interessadas. Quem são os interessados? Aquela palavra bem fácil de falar. Investidores também, professor? Pode ser? E qual que é o termo que a gente usa? Os investidores? Os investidores. Tudo que estão falando aí tá certo. Mas tem uma palavra que resume tudo isso nessa palavra, que são os... Stakeholders. Stakeholders. Ô, Diego, hein? Ô, Diego, só li quem falou lá. Legal. Crédito pro Diego, né? Vamos botar aqui um pontinho para ele aqui. Os valores da empresa devem ter forte interação com as questões éticas e morais da empresa. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Muito bem. E é por isso que eu trouxe essa figura aqui do Leonardo DiCaprio, né? Nesse filme aqui, né? Os Lobos de Wall Street. Alguém já assistiu esse filme? Eu já assisti, professor. Esse filme é bem enganoso, hein? Ah, então, né? Então, o nosso amigo aqui, né? O DiCaprio, né? Vê atrás dele aqui. Isso aqui é uma convenção da empresa dele, tá, pessoal? Olha só como é que é a convenção da empresa dele, né? Os caras aqui tocando o instrumento, gente em cima da mesa, enfim, né? Isso aí é a cara da empresa dele, né? E quem assistiu o filme? Tenta resumir em poucas palavras o que você lembra desse filme. Eu lembro que ele começou atendendo acho que num fundo de uma garagem, tava em 3 funcionários, praticamente os sócios deles ali. Aí eles bolaram um plano estratégico lá, né? Eu não sei se é para vender ações fora do pregão, é alguma coisa assim. E em pouco tempo eles triplicaram e aumentaram os escritórios. Aí foi que ele bombou.
Isso. Mas ele cresceu como? De forma ética ou de forma não ética? Não ética, né? Ele enganava o pessoal. Ele enganava o pessoal, né? Fingia ser de outras empresas, assim, aviações, como é que eu posso dizer? Empresas de táxi. É mais ou menos nesse exemplo aí. Então, é bem isso mesmo, né? Então, a essência do filme, para quem não assistiu, né? É um camarada sem escrúpulos, sem ética nenhuma, sem moral nenhuma, que ele fazia tudo para ganhar dinheiro, tudo, né? Tanto que uma parte do filme a Receita Federal americana desconfia, né? Começa a desconfiar do cara, né? Porque, pessoal, o cara começa a dar sinais externos de riqueza, né? É isso que mata o cara, né? O cara não aguenta, né? Rede social, Instagram, né? Iate, festa e coisa e tal. E aí a Receita Federal foi lá. E aí o DiCaprio queria comprar o fiscal, né? O fiscal falou: meu amigo, você está indo para o caminho errado, né? Então ele achava que o dinheiro dele comprava tudo e não era bem assim, né? Não existe, nem todos se vendem pelo dinheiro, né? E ele enganava muito os seus clientes, né? Ele mentia para os seus clientes. Ele falava que eram ações que tinham perspectivas de crescimento, as pessoas passavam a comprar as ações aumentavam de preço, ele vendia na alta, e aí o pessoal que comprou lá com ele perdia muito dinheiro, porque ela caía de uma hora para outra, perdia muito dinheiro. Então, ele não era ético, né? Então, é só um exemplo para mostrar para vocês que esse mundo é um mundo que você vai encontrar empresas éticas e empresas não éticas. E é por isso que existe toda essa fiscalização que nós temos aí, né, pessoal? Tem PROCON, tem Receita Estadual, Federal, fiscalização municipal, né, e por aí vai. E muitas vezes, você, sendo ético, tentando trabalhar de forma honesta, acaba competindo com empresas não éticas, né? É por isso que eu comento com vocês, meus alunos, que eu já falei várias vezes, que eu não posso formar alunos ingênuos, né? Porque se você lê muitos livros, eles deixam claro que a competição é igual para todo mundo, mas não é. Não é, pessoal. Infelizmente, nós temos aí todo tipo de competidor no mercado. Como esse exemplo aqui do Lobo de Wall Street, né, onde você tem, de repente, uma corretora certinha, e com isso você deixa de ganhar, porque ele está pegando seus clientes de forma errada, tal, né? Você tem vários competidores aí que agem de forma não ética, né? É só você ficar atento ao noticiário, né? Outro dia, o pessoal comentou aí, me fugiu agora qual era o ramo, né? Eram bilhões de tributos que não tinham sido recolhidos, o pessoal, né? Então você está lá com a sua empresa, médio porte, se matando para se manter nesse mercado aí com pandemia e tudo mais, tentando recolher todos os impostos, pagando seus funcionários, e de repente o concorrente lá está deixando de pagar bilhões e bilhões de impostos, e aí não tem como você competir realmente, né? Então a gente não pode criar aqui estudantes ingênuos, né? Porque você está competindo com outros competidores que muitas vezes não são éticos e não têm moral, né? E você quer levar a coisa certa, você tem princípios éticos e coisa e tal, mas infelizmente vocês sabem que não é bem assim. Falei alguma besteira, sim ou não? Não, professor. Só verdades. Pessoal, a gente tem que não adianta passar a mão na cabeça de vocês e falar, não, né? Todo mundo vai competir nas mesmas bases, né? Não é bem assim, a gente sabe que não é bem assim. Opa, quem tá chegando agora aqui? Tarde é aquele que não vem. Muito bem, pessoal, eu vou dar bom, desculpa, vou dar um break não, né? Fiquem à vontade, nós temos tempo ainda, tá? Mas depois desse quiz aí que nós fizemos, tal, então eu vou preparar as questões abertas para vocês também, através delas, por meio delas, quem sabe, estudar um pouco mais, né, para ter uma prova bacana, legal, né? E aí eu vou deixar amanhã à disposição lá no Ambiente Ava, tá bom? Não mandem para mim. Nós vamos discutir isso na próxima quinta-feira. Professor, o Ambiente Ava que o senhor falou é o do empreendedorismo, né? O Ava de empreendedorismo. Ou no planejamento estratégico, que a gente já vê aqui.
Planejamento estratégico. Eu vou colocar um questionário para o planejamento estratégico e um questionário para o PIESC, para o empreendedorismo, tá? São 2. Porque nós temos 2 matérias, né? A matéria no primeiro horário da quinta e a matéria do segundo horário. Então, nós temos 2 provas. A prova tanto aqui para o planejamento estratégico como PIESC. Aliás, eu vou confirmar com o Dantas, mas é uma disciplina, eu acho que com certeza vai ter prova também, né? Tem lá as atividades para a gente fazer, vai ter a prova também. Então, eu vou fazer 2 questionários. Vou postar um para essa aula da primeiro horário, projeto estratégico, e outro para o PIESC, tá? É uma forma, talvez, sei lá, ao menos eu considero, pela minha experiência de anos e anos, né, quando eu não faço, o pessoal cobra. Eu já dei o questionário, né? Então, vou fazer, mandar para vocês, e aí vocês fiquem à vontade para vocês utilizarem da melhor maneira possível, tá? E insisto com vocês, não vale ponto e não precisa mandar para o professor. As discussões serão feitas na quinta-feira. Perguntas, dúvidas? Tranquilo, professor. Então, se nós não temos mais perguntas e dúvidas, eu vou dar um break por aqui para tomar uma aguinha, fazer um lanchinho, né? Que ninguém é de ferro, né? Ana Maria, consegue que somos primeiro ano, pega leve. Tá certo. O único professor que está pegando pesado é o Luciano, por enquanto. O Luciano Ferreira? Não sei se é Ferreira. Eu sei que ele Luciano Ferreira, né? Mandou resumo de 95 páginas para uma semana. Qual matéria que é, Eric? Inovação e competitividade. Oh, que maravilha, hein? É isso aí, ó. Esse aí é professor bom, professor Durão, esse é dos bons. Mas a gente já vai acostumando, né? Vai acostumando. Não quero acostumar com isso não, você tá louco? Tá fazendo um dia por semana? Viu? Ele não tinha passado quase nada de atividade. Aí ele agora já chamado no avô dele. Agora ele ficou nervoso e falou, vou mandar a brasa aí. Mas quem faz mestrado e doutorado, pessoal, o cara fica muito viciado nisso, porque quando você vai fazer um mestrado ou doutorado, os caras jogam para você assim, ó, você tem aqui 5 artigos, 20 páginas cada um tá em inglês, outro tá em espanhol, outro tá em português, aí você fala, e aí? Ele fala, se vira, né? Então, se tá tudo em português, ainda tá mais fácil para vocês, tá? Beleza, pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Mais alguma questão? Eu vou... As dúvidas só aparecem no dia da prova, professor. Mas aí vai ter professor para tirar a dúvida? Ô, louco, fala isso não. É.